Cala-te, aquieta-te. Em Marcos capítulo 4, do 35 ao 41, Jesus ele apazigua a tempestade. Havia sido um dia de grandes acontecimentos. Cura de um leproso, a enfermidade do criado do centurião de Cafarnaum, a febre que assolava a sogra de Pedro e muitas outras maravilhas. A multidão seguia Jesus a todo momento, dia após dia, sem ao menos se preocupar com ele. Contava ainda com as críticas severas dos fariseus, que a toda oportunidade o difamavam. Ele precisava repousar, pois aqueles dias haviam sido difíceis. Depois de ter despedido a multidão, os seus discípulos o levaram para um barco, para outra banda do rio. Haviam outros barquinhos de pesca ali por perto. Jesus, vencido pela fome, pelo cansaço, deitou-se na popa do barco e adormeceu. Naquele momento tudo estava calmo, estava tranquilo. De repente, o céu começou a escurecer. Ventos fortes sopravam das montanhas, rebentando numa violenta tempestade. O mar revolto, as ondas furiosamente açoitadas pelos ventos gritantes. Aqueles pescadores, acostumados à tempestade em alto mar, estavam impotentes frente àquele caos. O barco enchia de água a cada momento. As ondas subiam por cima da embarcação. A esperança, naquele momento, era escassa. No grande esforço para se salvarem, aqueles homens haviam esquecido a presença de Cristo ali no barco. Vendo que os seus esforços eram em vão e só viam a morte à frente, lembraram-se de quem tinham mandado atravessar o lago. Jesus era a única esperança. Em seu desespero, os homens gritaram: Mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? Os seus gritos despertaram Jesus. Consigo ver o olhar de paz, um olhar terno de amor, porque toda a vida dele estava voltada em conceder alento, abrigo e redenção aos seus filhos. Naquele mesmo momento, Jesus ergue a mão, aquela mesma mão que tantas vezes ocupadas em atos de misericórdia, e brada ao mar irado: Cala-te, aquieta-te. Na mesma hora, a tormenta cessa, as ondas acalmam, as nuvens dispersam-se e as estrelas voltam a brilhar. E Jesus pergunta aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos emudeceram, não tinham o que falar. Diziam uns com os outros: Mas quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus amados, quantas vezes se repetem em nós as experiências dos discípulos? Quando as tempestades das tentações, das provações se levantam furiosas como um mar revoltoso, em que as suas ondas se avolumam sobre as nossas cabeças, tentamos combatê-las sozinhos, porém esquecemos que existe alguém que acalma essa tormenta, alguém que até os ventos obedece. Confiamos na nossa própria força, até perdemos a esperança. Como, como foi aqueles homens que estavam no barco? Há uma grande lição espiritual, meus irmãos, neste milagre do acalmar a tempestade. A vida de todo homem testifica da veracidade da palavra da Escritura. Em Isaías 57, 20 e 21, diz o seguinte: Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e luto. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. O pecado destruiu a nossa paz. Enquanto o nosso eu não for subjugado, não poderemos encontrar repouso. Somos tão impotentes neste campo como os discípulos foram para acalmar a tempestade. Mas aquele que mandou que as ondas da Galiléia se aquietassem, proferiu palavras de paz para cada coração. Amados, por mais furiosa que seja a tormenta, os que forem a Jesus com um grito: Senhor, salva-nos, encontrarão libertação. A sua graça,
A que reconcilia a alma com Deus, apazigua a luta da paixão humana e no seu infinito amor o coração encontra a paz. Vou deixar para os amados, Salmo 46, versículo 1. Acautelai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aleluia. Shalom, shalom.